Abençoemos aqueles que se preocupam conosco, que nos amam, que nos atendem às necessidades. Valorizemos o amigo que nos socorre, que se interessa por nós, que nos escreve, que nos telefona, para saber como estamos indo. A amizade é uma dádiva de Deus, presente no coração daqueles que cruzam o nosso caminho. Mais tarde, haveremos de sentir falta daqueles que não nos deixam experimentar a dor da solidão. Que possamos consolar uns aos outros em todos os dias da nossa vida. Chico Xavier. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um estudo reflexivo da obra O Consolador. Vossa presença muito nos alegra, muito nos honra. Esse programa é proporcionado pelo Centro Espírita de Caridade Luiz Monteiro de Barros. Faça parte dessa família espiritual. E hoje a bancada dos facilitadores Wilson Trindade e Orígenes Caetano. Boa noite, cavalheiros. Boa noite, boa noite. Boa noite. Então nós vamos dar continuidade ao capítulo referente à mediunidade na questão 386. Qual a mediunidade mais preciosa para o bom serviço à doutrina? E a resposta: não existe uma mediunidade mais preciosa que outra. Qualquer uma é campo aberto às mais belas realizações espirituais, sendo justo que o médium com a tarefa definida se encha de espírito missionário, com dedicação sincera e fraternidade pura, para que o seu mandato não seja traído na improdutividade. Rapaz, eu estava pensando em outra coisa, Wilson, me perdoe. Não tem problema. Parece as notas musicais, né? Se a gente analisar qual das notas musicais é importante, o músico vai elucidar todas. O dó é tão importante quanto o ré, o mi, juntos faz uma bela composição. Mesma coisa, os médios unidos, como ele fala na fraternidade, traz a presença dos benfeitores espirituais. E você falando das notas, aí eu lembro da orquestra, dos instrumentos. Qual instrumento é mais visível, mais importante dentro de uma orquestra? Um piano, um clarinete, um saxofone, uma bateria? Não, o conjunto de sons faz a harmonia. Então é interessante porque a gente vê alguns médiuns, por exemplo, às vezes com facilidade para psicofonia, outros para psicografia. Rara hoje são os médiuns de efeito físico, a gente não vê uma pictografia. Então a gente tem lido muito que novas mediunidades estão se abrindo. A gente ainda não sabe o que está acontecendo, o que está vindo. A gente percebe que as crianças que estão nascendo, elas estão vindo diferentes já. Essas crianças elas já têm um nível intelectual mais avançado, uma facilidade muito grande para a tecnologia. Muitas crianças já, sem influenciação dos pais, já não querem mais se alimentar de carne, já vêm com um pensamento diferente. Então, e a gente vê muitas crianças na tenra idade manifestando habilidades, por exemplo, para instrumentos musicais, para falar várias línguas. Crianças que a gente vê na internet que, ao tocar numa pessoa, dá o diagnóstico da doença que está somatizada no físico e já fala o tratamento. A criança já traz o conhecimento, inclusive, das medicações. Então, olha só, a gente sabe que isso são lembranças de outra vida, mas que já estão vindo não tão obscurecidas como a gente vê na nossa encarnação. Né? Que a gente não tem a lembrança, eles já estão vindo com a lembrança. Então será que isso já é um novo tipo de mediunidade? Já é uma percepção que está sendo explorada pela espiritualidade propositalmente para causar o despertar naqueles céticos da ciência que fala, morreu, acabou tudo. Mas se acabou tudo, como é que a criança nasce com esse conhecimento? Aí o cético vai falar, esse daí é um super gênio, né? Então vão ter que vir situações para estimular essas pesquisas aí, o descobrimento aí, realmente a comprovação da vida após a morte do corpo físico, né? Bacana. Pergunta 387. Qual a maior necessidade do médium? A primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo antes de se entregar às grandes tarefas doutrinárias, pois de outro modo poderá esbarrar sempre com o fantasma do personalismo em detrimento de sua missão. Necessidade do médium, qual é? Necessidade, então ele fala que é sempre o aprimoramento, né? Quando Kardec pergunta qual o objetivo da encarnação, na pergunta 459 vai falar evolução, aprendizado. Então, quando a gente encarna com o objetivo de sair daqui dessa vida melhor. E o médium é a mesma coisa. Quando ele tem essa habilidade, vamos chamar assim, desenvolvida, né?
que é para trabalhar pela comunidade, para trabalhar. Ele fala aqui nas questões anteriores que a mediunidade é uma oportunidade daquele espírito que está encarnado de quitar débitos de outrora. Então, quando você utiliza só a mediunidade para permitir a comunicação de espíritos, muitas vezes esses espíritos que estão se comunicando através de você foram almas que em outras encarnações você acabou por desviar. E agora você tem a oportunidade de auxiliá-los na forma de dando voz a eles, né? Da mesma forma, por exemplo, que você é um médico veterinário, você vai procurar se esmerar e ser o melhor dentro da sua profissão. Então, você vai estudar, você vai investigar, você vai cuidar, vai atender. Então, tem toda um envolvimento aí para você se tornar um bom médico, né? E, então, você vai fazer um esforço. A mediunidade, ela também não é diferente, porque você vai ter que saber o que é isso, como você trabalha. E tem um outro fator, que como você é um intermediário, e nós gostaríamos de estar bem assessorados, então ela implica em um comportamento mais adequado, para você atrair bons espíritos com você, e aí sim poderem, de alguma forma, desenvolver aí as suas potencialidades juntos, né? Então, se esmerar em ser o melhor, né? Não dá para você ter a mediunidade e não ignorá-la totalmente. A doutrina espírita, ela veio exatamente para você poder conhecer sobre esse assunto e assim fazer de uma forma categórica, que eu digo, de uma forma onde haja um respeito, mas principalmente haja uma dedicação, porque é um dom, entre aspas, que você tem, que você ganhou, que é gratuito e que você vai exercê-lo de uma forma gratuita. Então isso que é diferentemente daquilo que você pagou, estudou, pagou para ser um médico, você vai cobrar lá nas suas consultas, isso e aquilo. Então, fazer o melhor dentro daquilo que se propôs a fazer, né? Eu queria entrar num tema, você falou de trabalhar de forma gratuita a mediunidade. Isso é normal, comum aqui no Brasil, tá? Mas a gente vê, por exemplo, a mediunidade nos Estados Unidos. Lá até o passe é cobrado. Eles cobram o passe, você vai em determinados cultos religiosos, eles cobram, e em outras nacionalidades também. Então é uma cultura diferente. Não vamos citar nome aqui, mas, por exemplo, houve um racha em determinada igreja evangélica muito conhecida aqui no Brasil. E uma das pessoas que saiu fundou uma outra igreja com outro nome aqui na Baixada Santista, e rapidamente ela cresceu, se multiplicou e está muito grande. Inclusive fundou uma rádio agora, e eu passo assim na frente do local onde ele montou e eu vejo assim um grande número de pessoas participando. E eu tenho amigos que participam e eles falam, obrigatoriamente a pessoa, para participar ali, ela tem que dar uma contribuição, um montante. E os espíritas não têm esse hábito. O católico vai ali dar o dízimo na igreja, né? Quando passa ali um pouquinho antes da comunhão, passa aquele, eu não sei como é o nome certo, do cestinho, né? Para a pessoa depositar. O espírita tem por hábito não cobrar nada, alguns pagam mensalidade, às vezes por centro espírita, para colaborar. Mas, por exemplo, a gente vê em algumas religiões isso do dízimo dos 10% muito forte. Então, às vezes a gente fica se questionando, né? Porque a gente, como você falou, nós estamos encarnados e a gente precisa sobreviver. As entidades precisam pagar suas contas. Então, a gente precisa aprender a equilibrar. Eu acho que o espírito ainda não aprendeu a equilibrar isso daí. Tem dificuldade, porque devia ser uma coisa espontânea, né? Olha, puxa vida, eu queria ajudar, e estou vendo vocês fazerem tanta coisa, eu gostaria de colaborar. Existem essas pessoas? Existem. É uma minoria, mas devia ter essa noção, né, de ajudar. Da mesma forma, quando a gente compra alguma coisa de outra instituição, tudo para ajudar, né? A finalidade é ajudar, mas ter essa consciência, né, onde os outros, eles constrangem a pessoa às vezes, né, a dar. Às vezes é constrangido. Inclusive, se você não der, pode acontecer alguma coisa ruim. Eles usam, às vezes, isso.
citações bíblicas, por exemplo, para falar da obrigatoriedade, não vou falar obrigatoriedade, mas do dever dessa contribuição para que você possa ter uma retribuição divina, de um toma lá da cá. Então, você vê só, quando a coisa devia ser espontânea, que a gente sente dificuldade ainda no meio espírita, mas assim, eu vejo que tem muita gente que ajuda, colabora, mas que ainda não é uma maioria, né? Ainda precisa realmente a gente fazer eventos para poder colher alguma receita, né? Mas a mediunidade, ela tem que ser gratuita porque você não pagou nada por ela. Então, eu acho desonesto quando a pessoa tem um curso, que faz uma cromoterapia dentro de um centro espírita de graça. E quando que tem pessoas terapeutas que fazem isso no escritório, lá no consultório, tem secretária, tem água, tem aluguel e paga. Então é complicado isso, porque você acaba tirando também do outro uma coisa que custou. Sim. Custou, né? E não faz parte de uma terapêutica, por exemplo, espírita. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não se complicar nessa vida a mais, né? Questão 388. Nos trabalhos mediúnicos, temos de considerar igualmente os imperativos da especialização? E a resposta: o homem do mundo, no círculo de obrigações que lhe competem na vida, deverá sair da generalidade para produzir o útil e o agradável, na esfera de suas possibilidades individuais. Em mediunidade, devemos submeter-nos aos mesmos princípios. O homem enciclopédico em faculdade ainda não apareceu senão em germe, nas organizações geniais que raramente surgem na Terra. E temos de considerar que a mediunidade somente agora começa a aparecer no conjunto de atributos de homem transcendente. A especialização na tarefa mediúnica é mais que necessária e somente de sua compreensão poderá nascer a harmonia na grande obra de vulgarização da verdade a realizar. Tá. Bonito. Confirmando a ideia da orquestra, né? Que é o que os benfeitores já fazem. Quando a gente vê os livros do senhor André Luiz, os livros do senhor Manuel Filomeno de Miranda, essa especialidade, essa questão da trabalhar em equipe fica muito evidente amorosamente, né? Enquanto que a gente aqui está aprendendo a respeitar a mediunidade do outro, porque às vezes a gente fica com inveja ou ciúme, né? Da mediunidade do outro, e a gente está aprendendo também a trabalhar em equipe. É verdade. No capítulo 19 do Livro dos Médiuns, ele vai falar uma carta de Erasto, vai trazer quais são as características importantes num bom médium. Então ele vai falar que os espíritos, vamos falar aqui entre aspas, brigam por um médium educado, por um médium rico em vocabulário, por um médium estudioso e esforçado. Porque eles falam que nos dias de hoje, lembrando que a codificação é da época de 1850, né? Era difícil localizar médiums com essa capacidade, porque eles falam, quando eles pegam um médium instruído, com bom conteúdo, com bom cabedal de conhecimento, ele fala, seja adquirido nessa vida por esforço ou que ele já traz anteriormente de outras vidas. Para nós a comunicação fica muito mais fácil porque ela se dá de perispírito para perispírito. Ele fala, através do pensamento, aquela mensagem flui de maneira tranquila. Aí ele fala, no entanto, quando a gente pega um médium com pouco vocabulário, com pouca vontade de estudo, sem cabedal de conhecimento, para nós a comunicação se torna pesarosa, porque ele fala, tal qual uma criança em processo de alfabetização, temos nós que ditar palavra por palavra, letra por letra, o que nós se torna muito enfadonho. Então, quando ele fala aqui nessa pergunta de especialização, eu entendo que especialização seria o médium se dedicar ao estudo de grupos, seria o médium praticar leitura, seria o médium adquirir conteúdos edificantes, e não precisa ser conteúdos da doutrina só. Ler sobre diversos assuntos, porque quando a gente lê sobre diversos assuntos, você enriquece seu conhecimento, melhora o teu vocabulário e vai facilitar a vida dos espíritos quando quiser trazer um conteúdo num grau mais elevado, que você vai ser, vamos chamar aqui, um bom instrumento, né? Muito bom. Legal. Tu quer ler a próxima? Deixa eu ver a próxima pergunta. Claro. Se eu falar só para... A mediunidade pode ser retirada em determinadas circunstâncias da vida?
E a resposta: os atributos medianímicos são como os talentos do Evangelho. Se o patrimônio divino é desviado de seus fins, o mau servo torna-se indigno da confiança do Senhor, da seara da verdade e do amor. Multiplicados no bem, os talentos mediúnicos crescerão para Jesus sob as bênçãos divinas. Todavia, se sofrem o insulto do egoísmo, do orgulho, da vaidade ou da exploração inferior, podem deixar o intermediário do invisível entre as sombras pesadas do estacionamento, nas mais dolorosas perspectivas de expiação, em vista do acréscimo de seus débitos irrefletidos. Então, você vê, o negócio é sério, né? A oportunidade que tem, poucos têm. Você vê, fala, tem dificuldades em encontrar. Raríssimos são aqueles que vêm com um arcabouço aí para os espíritos utilizarem. Raríssimos. Então, vez ou outra aparece um. Para a gente só entender que a nossa situação, ela é de grande dificuldade, né? Então, quando a gente tem um pouco de lucidez, a gente deve, assim, entender muito, compreender muito aqueles que não têm essa lucidez. Nós estamos falando agora da questão da pureza, lá das atitudes em relação ao assunto, na homeopatia, lá. Às vezes a devoção, ela é muito bonita, mas, assim, ela não para por aí, porque você está num meio que precisa sobreviver, né? Então, o Allan Kardec, ele precisava sobreviver, ele vendia as obras lá, ele vendia os livros deles didáticos, ele vendia, lógico, todas as obras espíritas eram revertidas ali para a doutrina espírita, mas ele tinha plena consciência disso, porque se ele falasse assim, não, vamos doar aí, e como é que ele ia conseguir para poder reproduzir os outros livros, levar adiante? Então, a mensagem ela está sendo dada num planeta muito atrasado. E você precisa lidar com essas coisas do mundo. Não precisa se perder com as coisas do mundo, mas você precisa aprender e saber usar, né? Porque se você entrar nessa ingenuidade, uma disfarçatez ingênua, você vai sofrer muito. Porque é uma aspiração sua, você quer ir para o andar superior da casa mental. Mas você não está no andar superior, você está no meio. Deu para entender? Então, eu estou falando por mim, porque eu sofri muito pensando de uma forma diferente. Pensando que o outro pensasse como eu penso. Esses dias a secretária, a Renata, ficou toda chateada e brava com um fato. Eu falei, mas sabe o que é o problema? Você age assim, mas ele não age assim. Então você estava esperando uma retribuição dele. Não estava. Porque ele não retribuiu, ele fez de forma diferente, você achou ruim. É louvável os nossos sentimentos, mas entenda que nem todo mundo sente como você sente. Né? Interessante? Então, em termos de mediunidade também, a gente tem que tomar cuidado para atrair bons espíritos, somente um comportamento retilíneo mesmo, né? Quer falar uma coisa? Então, a gente pode comparar essa retirada da mediunidade aqui, quando você tem determinado cargo numa empresa e é confiado a você determinada responsabilidade, porque o seu superior tem a certeza que você vai concluir aquele trabalho. Mas se você continuamente começa a não ser produtivo na sua função, com certeza você vai ser substituído naquele cargo, onde vai ser colocado uma pessoa com uma capacitação e uma dedicação melhor. Então é isso que ele responde aqui. O médium que é dedicado, ele vai ser auxiliado pela espiritualidade, ele fala assim, pelos benfeitores, e mais que isso, vão ser dadas a ele novas atribuições, porque eles percebem que aquele indivíduo ele é capacitado e dedicado. No entanto, se a gente vê que eles falam que aquele médium não se dedicou, eles simplesmente se afastam e no lugar deles vão tomar o lugar, às vezes, entidades que vão conduzir aquela mediunidade para um abismo crucial naquela encarnação. E ao invés daquela oportunidade mediúnica
trazer méritos, ele vai sair dessa encarnação com mais dívidas, né? Vai agravar ainda mais a sua condição de espírito imortal devedor. Então tem que tomar muito cuidado. E aí na história, aí a gente tem vários casos que a gente não vai citar aqui, da gente ver isso que acontece às vezes no desvio por causa do ego, né? Nós mesmos, né? Às vezes uma atitude infeliz, aí, mal pensada, você faz uma bobagem e acabou. Né? Você vai levar muito tempo aqui mesmo. Por isso que o grande lance é acertar aqui. Não deixa para acertar lá. Porque lá é complicado. Aqui é mais fácil, né? Aqui fica mais fácil. Precisa quebrar só o nosso orgulho, mais nada. Para poder ajustar aí. D'Alessandro, fala de novo, você falou na outra semana, para a gente lembrar, quais são os 4 elementos lá que o Senhor das Trevas novo lá eleito fala que para influenciar nós encarnados, que é muito fácil? Exatamente. No livro Trilhas de Libertação, pela editora Federação Espírita Brasileira, o senhor Manuel Filomeno de Miranda, através do médium Divaldo Pereira Franco, faz um alerta num dos capítulos que o líder das trevas, para derrubar os espíritos espíritas encarnados, ele usa 4, entre aspas, verdades: o dinheiro, o sexo, a vaidade e o poder. Então a gente ou tem os 4 juntos, muito intenso, ou um dos dois, mas o fato é nós olharmos qual é a minha tendência, porque olhando a minha tendência é isso que o anjo de guarda me preparou para eu me sublimar. Se a gente pegar o livro Os Mensageiros, fica bem evidente, por exemplo, no livro A Queda de Otávio. Otávio, que foi preparado por 6 benfeitores, ele relata na obra que o compromisso dele com a mediunidade ele é não casar. Mas ao buscar um psicanalista, a resposta foi sexo. Ele então traz uma mulher que tinha um filho, um monstro, e abandona 6 órfãos. Então, se a gente pegar o livro Os Mensageiros de 1944, com o relato do Otávio, o problema dele era sexo. Ele não trabalhou naquilo, então o líder, vamos dizer assim, das trevas, só para mostrar para a gente como a gente tem que estar muito atento aí. O que eu trago? Né? O meu nível de vaidade de 0 a 10 está 10, opa, então eu tenho que, com calma, fazer exercício para sair dessa existência já 9,8. Eu venci a mim mesmo. E quando ele está falando vaidade do Otávio, pessoal, lembra? É o filme do Nosso Lar 2. É aquele médium que ali se atrapalha um pouquinho no caminho. E interessante que ontem, até não comentei, na reunião mediúnica de ontem, a primeira comunicação que eu atendi, veio um espírito que demorou ali para se estabilizar na médium, porque ele falou, eu vim de muito longe. Aí eu falei, muito longe, distante? Ele falou, tempo e distância, ele falando para mim. Mas ele falando de uma forma calma, serena, eu estou pensando que é um espírito bonzinho, benfeitor, né? E ele fala, não, eu estou assim porque estão me controlando, né? Porque a minha vontade era estar falando de uma forma diferente. E a gente começou um diálogo ali, ele me explicando, ele falou 2 dessas verdades aí que... Ele falou, olha, é muito fácil, vocês acham que para a gente influenciar vocês, a gente precisa estar sempre gritando, bravo? Não, eu dou poder. Ele falou assim... E estimula a vaidade. Aí vocês mesmo tropeçam. Ele falou, é muito fácil, mas o cara assim, bem irônico, sabe? E a gente percebeu assim, que era um espírito assim, tão empedernido no mal, que depois veio, quando terminou a comunicação, veio um mentor para trazer uma explicação. E falou que, assim, esse espírito está enraizado há tantos séculos na maldade, no ódio, na vingança, na dor, que ele está afastado do planeta Terra, ele fica tipo numa prisão em outro planeta. Na casa do meu pai há muitas moradas. E ele foi trazido porque ali ele tinha afinidade com muitos trabalhadores daquela reunião mediúnica de ontem. Olha que interessante. Com muitos de nós ele tinha afinidade. Então ele estava sendo trazido para tratamento e aí falou, olha, hoje é a primeira, que foi muito bom, teve êxito, mas ele ainda vai precisar vir muitas vezes. Aí ele sai adormecido. Mas ele falando, quando você falou, eu lembrei. Ele falou, é muito fácil, eu dou poder e vaidade. É isso aí. Temos que tomar cuidado, né? Nós agradecemos facilitadores, o Wilson Trindade, o Origens Caetano e a você que pode fazer observações na Rede Mundial de Computadores sobre as respostas do benfeitor Emmanuel, vossas colocações, e possibilitará que esse programa atinja outros corações. Com a permissão divina, nos vemos daqui a 15 dias. Muita paz a todos. Tchau.
Abençoemos aqueles que se preocupam conosco, que nos amam, que nos atendem às necessidades. Valorizemos o amigo que nos socorre, que se interessa por nós, que nos escreve, que nos telefona, para saber como estamos indo. A amizade é uma dádiva de Deus, presente no coração daqueles que cruzam o nosso caminho. Mais tarde, haveremos de sentir falta daqueles que não nos deixam experimentar a dor da solidão. Que possamos consolar uns aos outros em todos os dias da nossa vida. Chico Xavier.